E agora nós vamos dar início à nossa cantata, que tem por título Jesus nos amou primeiro. E nós vamos começar com o coral infantil. Vocês podem subir. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou, com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, o menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia. Aleluia, é Natal, o Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá luz brilhar, aleluia, aleluia. Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. A esperança que invade o Natal chegou, com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, o menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, o Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Vamos ver como vai ser.
inspirador e belo. Sempre me fascinou cada detalhe do espetáculo da vida. Os núcleos vibrantes, o movimento gracioso e as sequências de notas e sons que se entrelaçam reciprocamente para formar um todo harmonioso. A vida é como uma linha melódica, um encontro de elementos que se combinam em perfeita sintonia. O que é a vida se não um encontro constante? É através desses encontros que a humanidade compreende as complexidades do universo, baseando-se na interseção das noções de matéria, tempo e espaço. Civilizações antigas como os babilônicos, egípcios, maias e astecas buscaram decifrar o enigma da existência. No entanto, mesmo com os avanços do conhecimento humano, o mais próximo que chegou foi definir a vida como o período que ocorre do nascimento até a morte, ou como o tempo de existência ao funcionamento de algo. Mas, e se eu dissesse que antes mesmo do início da existência, já havia um começo? Antes mesmo de tomar forma, algo já estava concebido. Bastou um simples encontro entre aquilo que já era antes do início e a ideia daquilo que teria de ser. E então, tudo se formou. Amigos, vejam, apenas 7 dias foi necessário para concluir a criação. Está em tudo o seu perfeito estado de harmonia e ordem. Vocês viram aqueles corpos? Que perfeição! O Eterno é muito talentoso. Com suas próprias mãos os criou. E o melhor de tudo, conforme a imagem dele, criou homem e mulher. Mas tem uma coisa que ainda me preocupa. O que foi, Uriel? Vocês não se lembram? Há pouco tempo atrás, Lúcifer desafiou o próprio Deus. Ele foi muito audacioso. É verdade. Ai da terra, pois o diabo desceu até ela. E ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta, e sua sombra se estenderá até vocês, filhos de Adão. Silêncio! Algo de errado está acontecendo. Escuta o som como de um cronômetro ou de uma contagem regressiva. Será que aconteceu alguma coisa na Terra? Vamos ver. Ai, não. É Eva, e Satanás está se aproximando dela. Que tragédia está prestes a acontecer? Eva está prestes a cair na armadilha da serpente. Sai daí, Eva. Não deixe que seu coração seja enganado. Olha como Lúcifer é sujo. Ele sussurra mentiras em seus ouvidos dizendo que você não vai morrer. É claro que você vai morrer, Eva. Devemos intervir nisso? Não podemos interferir. O Todo-Poderoso os criou livres. E essa escolha só cabe a ela. Infelizmente, o fruto proibido já tocou os seus lábios. E ela se entregou ao engano. E agora a distância entre a terra e o céu é tão grande, eu nem consigo mensurar. O pecado do homem. Agora o universo está fadado à desordem. Está tudo fora de seu lugar. A palavra correta, Gabriel, é desconexão. O pecado entrou no mundo e agora, por meio dele, o homem passará a conhecer a morte. Adão e Eva trocaram ouvir a voz do Eterno para ouvir a voz da serpente enganosa. Mas eu tenho certeza que o Eterno tem uma solução. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que te excedeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta meu coração. Mas se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Não importa onde eu vá,
Eu não disse? O Eterno sempre tem uma solução. Muito em breve o fruto nascerá de uma mulher e esmagará de uma vez a cabeça da serpente. Mas quanto tempo será que levará até que a promessa seja cumprida e que o prometido venha até a terra? Ai, deixa de ansiedade. Calma. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que nos resta agora é esperar. Somente esperar. Olhe, o profeta Isaías está dizendo alguma coisa para o rei Acaz lá na terra. Vamos ouvir? Escuta-me, ó Acaz, pois isto não vem de mim, mas do Santo de Israel. O próprio Senhor te dará um sinal, não porque pediste, mas porque ele é fiel à aliança que firmou com teus pais. Eis o que acontecerá. Uma virgem conceberá, ela dará à luz um filho, e este filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Sim, Acaz, Deus conosco. Mesmo quando o reino treme, ele permanece. Mesmo quando a casa de Davi hesita, ele cumpre. Mesmo quando os reinos se opõem, ele se aproxima. O Senhor te oferece não apenas um sinal, mas uma promessa, uma garantia de que apesar da tua fraqueza, apesar das nações que te cercam, apesar dos teus anseios, ele está aqui. Emanuel, Deus contigo, Deus com o seu povo. Acaz, tu podes recusar o sinal, mas o sinal virá, porque a fidelidade de Deus não espera pela coragem dos homens. Como assim? O quê? O Filho de Deus nascerá de uma virgem e judia. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu menino era verdadeira luz e que ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir, e o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Os cegos verão, e os surdos ouvirão, e os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Os cegos verão, os surdos ouvirão, e os mortos viverão, e até os mudos cantarão ao Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação? Será que tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu menino é o Cordeiro Santo de Deus? E a criança em teus braços é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou.
Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O Verbo se fez carne O grande eu sou. e habitou entre Ele nós. é o grande eu sou. O Verbo era Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele veio nos redimir. Ele é o grande eu sou. Será que você sabe o que você carrega? Será que você entende a grandeza que você leva? Maria, eu sei que tá difícil. Eu sei que você se sente envergonhada. As pessoas te acusam e você nem sabe o que dizer. Mas há uma grandeza em você, sim. Há uma glória em você, a salvação dentro de você, a história em você, um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações, gerações e gerações, pois há uma grandeza em você. é difícil, mas você só precisa continuar. Você só precisa não desistir. Não desista, Maria. Não desista. Olha isso! Fala baixo, Gabriel. Ele tá Filho de Deus nasceu, Olha nosso como ele é Salvador. Que momento glorioso! A luz brilha sobre as trevas e a esperança nasce para a humanidade. Vocês conseguem entender isso? O Verbo se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de bondade, e vimos a glória de Deus, a glória como do unigênito do Pai. Eu não falei que temos que manter a esperança? Olha que privilégio testemunhar esse momento lindo. O próprio Filho de Deus entre nós. Sua presença vai trazer paz e amor. Que bênção para esse mundo conturbado. É verdade, é verdade. Olhe só, um grupo de anjos devem vir anunciar as boas novas. Que estamos esperando, vamos lá com eles. Que a música dos céus enche o coração dos homens com alegria e esperança.
Que alegria imensa! Hoje é dia de celebração. O próprio Deus nasceu e trouxe luz e esperança para todos nós. Sim, Gabriel. Agora que a promessa se cumpriu, esse mundo nunca mais será o mesmo. Certamente a paz e o amor prevalecerão. Estou tão feliz em ver isso. A humanidade terá uma nova chance, um novo começo. O nascimento de Jesus trará redenção e transformação para todos os corações. Eu não vejo a hora disso ser compartilhado por todo mundo. Todos precisam saber que a esperança nasceu esta noite aqui em Belém. Sim, sim. Que todos os cantos da terra se encham de alegria e gratidão, pois o menino Jesus veio para salvar a todos. Aleluia. Foi um menino que nasceu para nós, um filho é dado para nós, um filho é dado e seu nome será Rei dos Reis, Salvador, maravilhoso, Príncipe da paz, o nosso Deus.
Que homens são estes que fazem aqui? Gastam meu tempo, eu sou o rei. Podem ter vindo trazer oferta a mim e por fim vem a mim com louvor adorar. Então, vieram a Jerusalém? Por favor, me ajudem também a entender porque em caravana vem para verem o grande rei de Israel. Uma estrela guiou o nosso caminhar, ela vai nos revelar o rei dos judeus. Você sabe onde ele está? Você sabe nos dizer? Para que o adoremos. Como assim? Rendam glórias sem fim só a mim, a mim, a mim. Afinal, se me disseram onde a criança está, poderei com esse novo bebê rei acabar. Então nenhuma única dúvida haverá que Herodes é rei. Então, eu estive com escribas a falar, sacerdotes Belém a identificar. Efrata é o local em que irão encontrar o bebê que estão a procurar. Pois então deem ouvidos sim, quando acharem retornem a mim, para que eu também possa adorá-lo. Sim, adorá-lo. Por gerações oraram, por séculos aguardaram, e agora finalmente ele está aqui. Jesus está aqui. No entanto, não podemos ignorar que nem todos estão felizes com essa notícia. O rei Herodes está perturbado e teme pelo seu trono. Precisamos estar atentos. É verdade. O coração de Herodes anda meio perturbado. Desde que ele soube do nascimento do Messias, ele teme perder o que ele nunca teve, o trono. A escuridão ainda tenta apagar a luz. Herodes está tramando contra o menino santo. Seu coração está cheio de medo e inveja. Ele vê o prometido como uma ameaça ao seu trono. E agora finge com os magos dizendo que quer adorá-lo. Certamente ele vai destruí-lo. Precisamos avisá-los. Precisamos alertá-los. Eles não devem voltar para Herodes. Espera, José também precisa ser avisado. O menino precisa ser protegido. A voz do Altíssimo será ouvida. A luz não se apagará.
isso, meu pequenino. Homens sábios, reis magos vieram de tão longe para adorá-lo. Pastores de ovelhas estiveram aqui também. E anjos, nobres e simples. Celestial é humano. Todos celebram que Deus escolheu este momento para dá-lo a nós. Deus escolheu este momento para dá-lo a mim. Quem sou eu para ser mãe do meu Salvador? Para dar à luz ao Messias que me libertaria do sacrifício de cordeiro. Pelo meu pecado. Como você fará isso, meu pequenino? Ó, meu pequeno cordeiro, é certo que somente um rei é capaz de pagar o preço de uma prisioneira como eu e me libertar, porque você é o Rei Altíssimo dos céus. Eu sempre imaginei ter um filho, mas nunca imaginei ter um rei. Bem lá no fundo de seus corações, papais acreditam que seus filhos serão qualquer coisa que sonhem ou desejem ser, mas como imaginar um rei, pastor, professor, talvez será também pescador, velejando no mar, talvez carpinteiro pudessem ser, mas como imaginar um rei, luz gloriosa preenchia o ar e os anjos cantavam também que o mundo agora diferente será. Ele é quem iremos proclamar. Um dia um anjo em meus sonhos falou que algo especial traria pra mim os melhores presentes. Pensei em ganhar, mas como imaginar, como imaginar, como imaginar um Boa noite! Eu ia dizer que vocês estão bonitos, mas não estou enxergando quase ninguém. Vocês estão bem, minha gente? Tudo na paz de Deus? Que programa bonito. Esse é o... A minha voz está meio... Obrigado, Luiz. Meio fanha. De ontem para hoje eu comecei a ficar meio gripadinho assim. Mas vai dar bom, viu? É a segunda vez que eu estou aqui com vocês no programa de Natal. O outro acho que foi ano retrasado. Eu sei que ano passado eu não estive com vocês, mas um ano desses aí a gente esteve junto. E é muito bom estar com vocês, porque a gente já se encontrou de outras vezes, retiro de carnaval, semana de oração, já passamos bons momentos juntos. E essa época do ano é uma época que eu gosto muito, por vários motivos, né? O Natal nos lembra do nascimento de Jesus. Segundo motivo, eu estou de férias
Diga amém. Aleluia. Quem mais tem férias comigo aqui, só para eu ver? O resto, Deus abençoe a sua vida de CLT, viu? Tenha misericórdia. Eu estou vendo minha família, estou lá na casa deles. E eu só voltar a trabalhar em janeiro, lá depois do mês de janeiro. Amém também. Mas hoje nós não viemos aqui falar sobre férias, descanso, nós viemos falar sobre uma mensagem poderosa do nascimento. E você já ouviu muita parte dessa mensagem aqui, enquanto cantava, enquanto se apresentavam. E sabe o que é interessante? O título do Natal desse ano é justamente sobre esse amor, que fala que Deus nos amou primeiro. Quantos daqui são pais ou mães? Só para eu ver vocês. Ok. Quando o seu filho ou a sua filha foi nascer, você lembra de como foi a preparação? Já tinha quarto preparado? Já tinha nome? O nome já tinha no chá de revelação, né? Hoje em dia faz chá de revelação e já tem o nome. Se for menina é tal, se for menino é tal nome. E quando nasceu, qual foi a sua reação? A mãe, coitada, toda descabelada, suja, dolorida, mas pega a criança no braço, o que é que faz? E vai aquela carinha de choro. O pai que não fez nada. Alguns ainda desmaiam no... outros estão dormindo. Aí chega lá, coisa mais linda. E veja, a criança quando nasceu, ela não tomou nenhuma decisão, ela não tomou nenhuma escolha, ela não acertou, ela não amou, ela não sabe de nada ainda. Mas ainda assim, você já amou a criança antes dela nascer. Sim ou não? Quando estava na barriga, era um carinho só naquela pança lá. Oh, meu Deus, tá quantos meses, moleque? Tá, a mãe fala em semanas, né? Não sei porque a mãe fala em semana. Tá tanta semana, eu fico 4, 6, 12... para ver quantos meses dá. Mas é aquele carinho antes de nascer. Do mesmo modo é Deus. Antes que você tomasse decisões, antes que você fizesse escolhas, antes da sua primeira oração, o sacrifício já estava feito. Antes de você tomar escolhas, Deus já tinha planos para você. Antes do seu primeiro pecado, o perdão do céu já estava preparado. Porque Deus nos amou primeiro. Pegue sua Bíblia comigo, por favor. Nós iremos ler alguns textos. Apocalipse capítulo 13. Eu sei que é Natal, o que é que Apocalipse tem a ver, né? Mas abra aí. Apocalipse capítulo 13. Já encontrou aí? Quem não conseguir ler no escuro, pega uma lanterninha, abra no celular. Haja luz. Dá para enxergar agora? Eu estava vendo os irmãos bem assim, coitado. Agora está tudo certo. Apocalipse capítulo 13. Amém? Leia comigo, por favor, o verso de número 8. Diz assim na minha versão: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim como você está, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, tudo que nós vimos e ouvimos até o exato momento, e agora que abrimos Tua palavra, tudo reflete sobre manjedoura, sobre cruz, sobre amor e sobre sacrifício. Nós clamamos, depois de ler uma pequena porção da Tua palavra, que o Senhor continue falando conosco. Toque no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto é um contexto bem profético, na verdade, antes de chegar até esse verso. Obviamente, esse texto não fala sobre Natal. E eu não vou entrar aqui no mérito de se Natal é certo ou errado. Todo mundo aqui já sabe que Jesus nasceu no Natal. Esquece essa história, não vou entrar nessa parada aí não. Certo? Só que o texto aqui está falando a respeito de uma besta que se levantou do mar e aquela coisa toda. E Jesus, no livro de Apocalipse, ele é tido como algumas figuras. Duas figuras principais de Jesus no livro de Apocalipse é sobre um leão e sobre o cordeiro. Ora, ele se apresenta como um leão, ora se apresenta como um cordeiro. Por quê? Porque para lutar por mim, Jesus é o leão da tribo de Judá. E para me salvar, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E esse texto está falando justamente sobre isso. E eu não quero entrar no mérito profético de Apocalipse capítulo 13, não hoje, não agora.
O mérito que eu quero entrar de Apocalipse capítulo 13 é justamente o finalzinho do verso. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós costumamos, na maioria das vezes, gostar de pessoas, gostar no sentido de amar, e eu estou falando fora do conceito de pai e filho, de mãe e filho, de conceito familiar. Nós amamos por resposta. Eu amo depois que eu sou correspondido. Eu amo depois que eu conheço. Eu amo depois que eu passo a confiar. Só que Deus não ama por resposta, Deus ama como decisão. E a decisão do Senhor de amar é desde antes da fundação do mundo. O texto está dizendo que Jesus já foi morto desde antes da fundação do mundo. Não significa que ele morreu 2 vezes, mas que o plano já estava traçado. Jesus não nasceu em Belém por improviso. Sabe por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Deus não criou o homem, viu que o homem caiu e de repente pensou, nossa, agora caiu, a gente não esperava. Não, Deus já sabia. E Deus não pode ser pego por improvisos. Então ele já tinha esse plano traçado desde antes da fundação do mundo. Deus, quando ele cria o ser humano, o texto fala em Gênesis que ele foi criado, Gênesis 1, versos 26 e 27. O ser humano foi criado, perdão, à imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano é criado, o texto bíblico diz, façamos, perceba que é o plural aqui. A trindade envolvida na criação, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que existe um negócio nos atributos divinos chamado presciência de Deus. E aqui vem a ideia para que o amor que Deus nos ama primeiro ser mais intenso e mais forte. Porque Deus cria o homem e por ser Deus presciente, já sabendo de tudo o que vai acontecer, ao criar o ser humano, ele já sabia o que aconteceria. Se Deus sabe o futuro, porque Deus é atemporal, ele não está preso limitado ao tempo como nós estamos aqui agora. Ele já sabia de tudo, já sabia que o ser humano cairia. Deus já sabia das suas falhas antes de você nascer, dos seus acertos antes de você nascer. E talvez isso gere na sua cabeça uma outra pergunta. Se Deus já sabia da consequência que o ser humano traria ao pecar, por que Deus cria o ser humano? Porque a resposta é bem simples. Se Deus deixasse de criar, porque sabendo, melhor dizendo, que, quase não achei a conjugação do verbo, não sei nem se eu achei a certa. Sabendo que o ser humano pecaria, então o livre-arbítrio é uma grande mentira. Porque Deus só criaria pessoas que não... eu sei que esse aqui vai fazer o que é ruim, então não vou criar. Então não existe livre-arbítrio. Deus cria sabendo que o ser humano seria capaz de tomar decisões, e como uma canção que foi cantada bem aqui, falando no comecinho, eles escolheram o mal que eu não posso dar. Só que quando o ser humano escolhe o mal, lembra do texto do Apocalipse, capítulo 13, verso 8, o plano já estava traçado, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Só que apesar do pecado não pegar Deus de surpresa, o pecado custou muito caro para Deus. Muito caro para todo mundo, mas principalmente para o próprio Criador. E eu queria que você entendesse isso. Deus já sabia o que nós faríamos. Ainda assim, porque se eu fosse Deus e o ser humano pecasse, sabe o que eu faria? Eu faria igual eu faço no meu computador quando entra um vírus. Formato e começa tudo de novo. Talvez seja o que você faria. Eu lembro de Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, eu te farei pai de uma grande nação. E eu vou destruir esse povo aqui, porque não dá mais. Aí Moisés olha para Deus e fala assim, não, se o Senhor vai riscar o nome dele do livro da vida, tem um primeiro nome para riscar, é o meu. Eu no lugar de Moisés? Senhor, eu vou sentar bem aqui e eu quero só ver a fumaça subir. Pode dar.
E Deus olha, e Ele não destrói, não formata, Ele decide amar e tentar resgatar aquilo que você perdeu. Deus não é um Deus que deixa para lá e recomeça, Ele é um Deus de resgate, Então entenda, Deus te ama antes de você acertar ou errar. O amor de Deus por você não depende dos seus erros e acertos. Deus já te amava antes de você escolher certo ou errado. O amor de Deus por você também não depende das suas escolhas. Não tem aquele Deus que vai te amar mais ou menos. E eu não estou aqui incentivando você a fazer algo de errado. Eu só quero dizer que o amor de Deus, ele não tem um pré-requisito. O amor de Deus, ele é incondicional. Ainda que você acorde amanhã e diga, Senhor, eu não te amo mais. Deus vai olhar para você e vai dizer, não importa, eu vou continuar te amando. Porque Deus não tem pré-requisitos para amar você. E por falar nisso, o amor de Deus é tão vasto e tão intenso, que eu quero ler o segundo texto com vocês. João capítulo 1. Só são mais 2 textos, esse e mais um. Evangelho de João, capítulo 1. Você conhece esse verso 1 de trás para frente. Eu vou só começar e você completa, pode ser? Eu sei que você conhece. No princípio era o verbo. Aqui tem 3 coisinhas. João falando que no princípio Jesus era o verbo, era essa palavra. Segunda coisa, ele estava com Deus. Terceira coisa, ele era Deus. Então Jesus não só estava, como também era Deus. E continua sendo Deus. E é interessante porque o evangelista João, ele não trata aqui no seu evangelho sobre nascimento. João, ele não começa o evangelho numa manjedoura, com os reis magos, toda aquela historinha. João começa o seu evangelho com eternidade. Porque Jesus não começa numa manjedoura. Jesus começa desde antes de qualquer coisa existir. Colossenses capítulo 1, verso 15 fala, ele é antes de tudo. Antes de tudo. E João continua, eu queria que você pulasse agora para o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E Colossenses complementa dizendo tudo foi feito por ele, para ele e através dele. Agora o verso 14, por favor. E o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você lembra lá no Êxodo, quando o pessoal saiu do Egito, eles armavam tendas. E conforme eles iam andando, as tendas eram armadas. Só que um dia, no capítulo 25 de Êxodo, verso 8, Deus chega para Moisés e diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em outras palavras, essa versão no original é como se Deus estivesse pedindo para Moisés: Moisés, vocês estão habitando em tendas enquanto caminham para a terra prometida. Eu quero uma tenda para habitar no meio de vocês. Desde aquela época, Deus já queria estar no meio do seu povo, com o seu povo. Porque Deus não é um Deus que ama à distância. Deus ama com proximidade. E aqui o texto fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavrinha habitou no texto original é a palavra eskenou, que significa Deus armou a sua tenda entre os seres humanos. De novo, Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus não manda recados. Ele vem e mostra como é. Quando a coisa aperta, Deus não gritou lá do céu, ele chorou dentro de uma manjedoura. Ele é um Deus presente que ama de perto porque não gosta de distância. E de novo, assim como Deus criou o homem e sabia o que ia acontecer, Deus nasce nesse mundo também sabendo o seu fim. Isaías já falava sobre que seria rejeitado, que seria odiado. E eu não sei, deixa eu perguntar, quantos aqui têm
sabem, têm a noção que já falaram mal de você alguma vez? Levante a mão só para eu ver. Não tem ninguém que preste nesse lugar, né, menino? Eu vou levantar as duas, viu? É ruim quando fala mal da gente, né? Jesus sabia que iam fazer isso com ele. E é interessante porque às vezes fala mal da gente sem nem a gente saber, depois que vem dizer, fulano te acha metido. Menino, você passa... Aconteceu já comigo, às vezes eu estou passando agoniado por alguma coisa, eu passo, não vi a pessoa, sabe? E aí a pessoa vem depois, rapaz, o pastor nem fala comigo. Queridos, desculpe, eu sou TDAH, se eu passar assim, não estou nem... Esse dia eu estava dirigindo e eu vim dar conta que eu estava dirigindo quando eu estava chegando no lugar, estava no automático. Às vezes vai. Só que a gente não gosta quando fala mal da gente. Pastor, mas por que você está falando disso agora? Porque é bem simples. Só para você entender uma coisa. Ainda no capítulo 1 de João, verso 10 e 11, na minha versão diz assim: o verbo estava no mundo, mundo esse que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11 agora. Ele veio para o que era seu, e os seus não. Ei, até agora eu queria que você entendesse o seguinte. Tudo foi feito por meio de quem? Ok. Para quem? Ok. Ele era quem? Desde quando? Existe algum ser mais perfeito do que Jesus no universo? Não. Você consegue encontrar algum defeito em Jesus? Se encontrar, pelo amor de Deus, levante e desapareça desse lugar. Tudo foi feito por ele, para ele, através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de tudo, ele é o primogênito da criação, o princípio de Deus, primogênito dentre os mortos, a primazia do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o ser mais perfeito que existe. Mas ainda assim, o ser humano olhou e conseguiu achar defeito. O capítulo 10 e o capítulo 11 falaram que olharam para ele e arrumaram alguma coisa para falar dele. Ei, se falaram de Jesus, que é perfeito, imagina eu e tu que damos motivo para falar. Pelo amor de Deus. Não morra por causa disso, não. Quem fala tem muito mais a ver com quem falou do que com você. Esses dias eu contei uma situação para minha esposa e ela falou, mas tu discutiu com a pessoa? Eu falei, não, ela, mas por quê? Se eu vou perder meu tempo, nada. Me julga e seja feliz. Tá tudo certo. Vamos falar mal de você, falaram mal de Jesus. Só que, mesmo assim, a gente olha, meu Deus, como é que tiveram coragem de falar mal de Deus? Pausa daqui para mim de novo. Só um beliscãozinho de leve, viu? A gente pode não falar mal de Deus em palavras, mas muitas vezes nossas ações o machucam tanto quanto. E talvez não sejam nem ações públicas. Talvez sejam ações que ninguém saiba. Que só você e Deus sabe. Mas também tem machucado o coração do Senhor. Eu quero que você saiba isso. Deus continua te amando, mesmo você e eu sendo assim. Só que Ele não gostaria que você continuasse assim. Último texto da noite. Romanos capítulo 5, verso 8. Amém? Eu gosto desse texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos... Vou repetir, Deus te ama antes de você decidir estar com Ele ou não. Deus ama você que está aqui hoje sentado, e Deus ama aquele que também não conseguiu vir para aqui hoje. Deus ama, e olha como isso é curioso, Deus ama você que está aqui, e Deus ama quem nesse instante está fazendo uma coisa errada lá fora. Apesar de Deus não gostar que ele esteja fazendo aquilo, mas Deus também o ama. E se Deus também o ama, não é nós que temos que olhar com um olhar diferente. Porque essa época do ano, vou repetir, apesar de nós já estamos cansados de saber, Deus não nasceu no Natal, mas essa época as pessoas estão com o coração mais aberto para isso. O clima está favorável, então demonstre para os outros esse amor que te amou primeiro. Demonstre aos outros esse amor que te amou quando você ainda era um pecador.
Quando nós ainda éramos miseráveis no meio da lama que Deus nos tirou de lá. O amor de Deus, nesse texto, me mostra que não é um sentimento qualquer, mas uma entrega. Porque a vinda de Jesus a este mundo começa na manjedoura, mas não é só sobre a manjedoura, ela aponta para a cruz. Ele já veio sabendo o final da história. Mas não só o final daquela história. Ele veio para a cruz porque ele sabia que valeria a pena. Porque hoje você estaria aqui por causa desse sacrifício. Porque hoje você estaria aqui e abriria o seu coração para o Senhor. Porque hoje você estaria aqui e abriria a sua casa para que Deus pudesse habitar na sua casa. Porque hoje você estaria aqui de peito aberto, apesar de todos os seus erros, todas as suas falhas, todas as suas culpas, para que Deus pudesse continuar sendo Deus da sua vida. Deus não esperou você se arrepender para te amar. Ele te ama antes do arrependimento. Hoje, tem muita gente que fica tentando merecer o amor de Deus de várias formas. Deixa eu quebrar a sua expectativa logo. Você nunca vai merecer. Essa é a má notícia. A boa, você nunca vai merecer, mas ainda assim vai receber. O nome disso, graça. Favor imerecido. A graça não gritou do céu. Veio a este mundo em forma de pessoa, em forma de amor. Andou entre nós e nos ensinou o que era amar de verdade. Nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. E a resposta ao nosso amor de Deus, nada mais justo seria do que amá-lo em troca com tudo que a gente tem. Natal é sobre isso. Sobre o amor que veio, andou. E sobre o amor que continua caminhando aqui em nosso meio hoje. Você não pode enxergá-lo dessa vez. Você não pode sentir. Mas Deus, aliás, você pode sentir. Porque Deus continua armando as suas tendas entre nós. E o primeiro lugar onde Deus gostaria de armar a sua tenda é no seu coração. Para que esse amor que Ele demonstrou sobre cada um de nós seja reverberado através das nossas atitudes para pessoas que precisam conhecer esse amor de Jesus. Você gostaria de ser um reflexo desse amor? Então feche seus olhos, deixa eu orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, nós viemos a este lugar e desde que chegamos aqui fomos preenchidos por tudo que tem acontecido neste lugar. E agora nós abrimos Tua palavra e mais uma vez o Senhor falou conosco. Obrigado porque o próprio amor andou entre nós. O Criador de todas as coisas se fez homem e nos mostrou o que era o amor incondicional, o amor que não é baseado em trocas, o amor que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Senhor, hoje nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor jamais cesse esse amor tão grandioso por nós. E nós queremos também dizer que nos ajude a amar o Senhor cada dia mais. Não apenas ao Senhor, mas como diz a Tua palavra, a demonstrar esse amor a Ti, também amando o próximo como a nós mesmos. Que o Natal seja sobre isso. Que a nossa vida seja sobre isso. Em nome de Jesus te oramos. Amém. O mesmo Deus que disse, haja luz, lá no princípio, hoje faz resplandecer a maior luz sobre toda a terra. Hoje o plano da salvação está em movimento. Ele revelou seu propósito para nos salvar e nos redimir. É verdade, Gabriel. Por tanto tempo os homens oraram, por tanto tempo ansiaram, e agora a promessa se cumpriu 1500 anos e Jesus está aqui. Ele está aqui hoje. Jesus nasceu. Vamos proclamar, vamos comemorar, porque o Rei veio para salvar o seu povo. Glórias ao Príncipe da Paz. A cortina se abriu, o drama revelou-se, a plateia de anjos em total comoção. O censo, a manjedoura, viajantes cansados, o palco já pronto ficou. Com suas asas dobradas, os anjos adoravam, Deus sussurrou, eu te amo, meu filho. Jesus tirou a coroa, desceu do seu trono, disse, Pai, faze como tu
alegria, toca as trompetas, as trompas e as cordas. Conte aos sábios, os pastores, e a todos que ouvirem, devem todos os anjos louvar. Encha o céu com suas vozes e cante. Cante, cante ao Senhor, louve ao Rei. Vamos cantar, cante louvor, adore o Senhor. Cristo alegria, cante, cante ao Senhor, louvem ao Rei. Vamos cantar, cante louvor, adore o Senhor. Cristo alegria, cante, louve ao Rei. Oh, cante louvor ao Que possamos sair daqui com a certeza, Jesus nos amou desde o princípio. E Ele pede agora que você reconheça o amor dEle. E a Bíblia diz: se me ama, guarda os meus mandamentos. Que você saia daqui com a certeza que esse Deus que te ama quer também que você o adore em espírito e em verdade. E que nesse dia possamos sair daqui transformados pelo amor de Jesus, aceitando o seu nascimento, a sua cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Mas não esqueça, Jesus voltará e Ele quer levar você ao céu. Vão com Deus e tenham todos uma boa noite.